Então, pessoal, vamos lá. Então, nosso assunto novo, eu vou falar da parte de encapsulamento, tá? Bom, então, o que acontece? Muitas vezes, quando a gente está trabalhando com acesso direto aos atributos, tá? A gente pode passar por algum programador, mesmo desavisado, até maldoso, né? Vá na maldade mesmo, e de fazer alguma alteração nessas informações que não deveriam, tá? Então, fazer esse acesso direto. Então, o que acontece? Quando a gente encapsula, a gente traz uma camada de segurança para o nosso código. Ou seja, para que a gente consiga manipular um atributo, uma classe de fora, ela precisa fazer isso através de métodos, tá? Sejam métodos diretamente de acesso e manipulação, ou métodos, né, que você, por exemplo, durante um determinado método, você fazer uma alteração lá dentro, né, de um outro método, fazer essa alteração, por exemplo. Tá? Então, o que a gente precisa fazer? Quando a gente encapsula, é como se a gente criasse uma caixa preta. Tá? Então, a gente pega esse nosso código e envolve ele. Lembram lá do meu exemplo do medicamento? Tá? Então, quando a gente encapsula, o que a gente faz? A gente não mostra para quem é o usuário como as coisas estão acontecendo. Ele sabe que as coisas acontecem, tá? Ele sabe quais as funções, né? Para que aquela classe serve, tá? E aí, para que ela consiga fazer qualquer tipo de modificação, ela precisa acessar essas informações apenas através de métodos, tá? Então, só se ela conhecer os métodos é que ela vai conseguir fazer isso aí. Então, quando eu tenho aí um programador maldoso, vamos dizer assim, e ele sabe que existe um atributo numa conta ali, como tem um exemplo aí do saldo de uma conta, o maldoso ele pode simplesmente pegar lá essa conta e acessar diretamente o seu saldo. Tá? Mas, se você cria aí, ao invés de saldo, né, de deixar ele acessar diretamente o saldo, você cria métodos para manipular esse saldo, ou seja, você só consegue mexer no saldo se você fizer um depósito. Você só consegue mexer no saldo se você fizer um saque, e aí você precisa ter alguns parâmetros de identificação de para onde foi, né, de onde veio, esse tipo de coisa. Então, você termina criando aí essa camada de segurança, tá? Então, o encapsulamento vem justamente para que a gente não consiga fazer esse acesso direto, tá, a esse estado desse meu objeto, aos atributos, né, ao que tem de informação dentro dos meus atributos, os conteúdos, né, que é o que a gente chama de estado de objeto, né, aquela foto, né, que a gente falou, aquela foto daquele momento. Então, quando eu encapsulo, eu consigo criar aí esse bloqueio, essa camada em cima aí da minha classe, tá? Então, desses atributos aí. E aí, também a segurança vem no sentido de que também o usuário não sabe como as coisas acontecem lá dentro, tá? Mas ele consegue acessar as funções que aquela classe tem. Tá? Então, ele consegue, por exemplo, fazer um depósito, ele sabe que ele pode sacar, que ele pode fazer um depósito. Mas mexer diretamente no saldo sem ser de uma dessas formas, ele não tem como. Tá? Então, seria mais ou menos isso aí. Vamos clareando aos pouquinhos. Bom, então o acesso e a modificação do estado de um objeto só deve ser feito através de comportamentos disponibilizados por estes. Ou seja, comportamento é o quê? Métodos. Tá? Então, só métodos seriam responsáveis por tanto acessar essas informações, né, saber o que tem naqueles atributos, como modificar esses conteúdos. Tá? Então, só através desses comportamentos. Bom, para que isso aconteça, tá? Para que esse encapsulamento seja realizado, o que a gente faz?
a gente vai alterar a visibilidade desses atributos. Então, inicialmente, a gente vinha trabalhando com os atributos publics, tá? Então, ele era público, qualquer um poderia acessar. Então, quando eu criava lá uma vaquinha, né? É uma vaquinha mimosa, então eu botava lá mimosa.registro, e aí eu acessava o registro dela, né? Então, eu sabia, eu podia imprimir aquele registro, eu podia alterar aquele registro, tá? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar esse public, então esse atributo deixa de ser público, deixa de ser para todos, e passa a ser private, tá? Ou seja, ele é privado. O que acontece com o privado? Tá? Eu não tenho mais essa disponibilidade para todos, certo? Então, eu não tenho mais essa disponibilidade. Então, é algo privado agora. E aí eu tenho os métodos, que a gente chama de métodos acessadores e modificadores. Os acessadores são os métodos get, tá? Então, toda vez que eu tiver get saldo, get idade, get nome, toda vez que tem a palavra get no início de um método, quer dizer que é um método para eu acessar aquela informação, que eu vou buscar aquela informação, que eu vou fazer a leitura daquela informação, tá? Ele vai me dar um return daquele conteúdo, tá? Do estado daquele objeto, tá? E eu tenho aí os métodos modificadores, que são os métodos set, tá? Muitas vezes a gente diz assim, eu vou setar o nome. Então, eu vou modificar esse nome. Tá? Vira até um verbo meio que aportuguesado, né? Bom, e aí esses métodos aqui, os modificadores, toda vez que um método começar com set, eu sei que eu vou estar modificando um atributo, tá? Bom, então os gets vão ser responsáveis aí por exibir o valor de um atributo. Tá? Então, o nome do método é a concatenação do prefixo get. Tá? Então, todo método acessador, por padrão, a gente utiliza aqui o get minúsculo, tá? E o nome do atributo logo em seguida, tá? Grudadinho. Então, get nome, get idade, get registro, tá? Então, é um nome único, só que vem o get tudo em minúsculo e aí a gente começa o nome do atributo. E aí ele vai seguir o padrão Camel Case, que eu já falei com você. Olha aqui, eu botei até o camelinho para vocês perceberem. Então, o Camel Case é aquele, ó. Vem tudo minúsculo, mudou de palavra, sobe, caixa alta, desce novamente e continua minúsculo. Tá? Então, esse encontro de uma palavra e outra, você bota caixa alta. Tá? É o Camel Case. Bom, todo método get aí vai possuir um retorno. Tá? Então, o get ele tem que ter um retorno, por quê? Porque eu estou acessando o conteúdo do atributo. Então, o valor de retorno vai ser o mesmo valor daquele atributo. Certo? Então, o tipo de retorno do método get é igual ao tipo do atributo. Como é que eu faço para declarar um método acessador? Tá? Eu tenho aqui o public, o tipo de retorno, que vai ser o mesmo tipo, né, do nosso atributo. Get, nome do atributo, tá? E return o valor aí desse atributo, tá? Então, por exemplo, eu vou ter aqui o nome do atributo, né? Para que ele pegue essa informação e traga para mim. Então, por exemplo, aqui, ó, public string get raça. Então, ó, percebam, método public, por quê? Porque todo mundo vai poder acessar, né? Então, para eu conseguir fazer o acesso, eu vou ter que usar esses métodos, né? Porque eles agora são métodos private, então eu só vou conseguir acessar através dos métodos. String, por que é string? Porque eu estou fazendo o acesso à raça, e a raça é um tipo string, então o tipo de retorno é um string. O nome get raça, percebam que o raça, o R está maiúsculo, porque vem o padrão Camel Case, tá? Então, vem minúsculo, sobe maiúsculo, volta de novo para minúsculo, tá? E sempre vai ter um return, né? Que é, no caso, o atributo que eu estou retornando, certo? Então, se eu estou pegando aqui o get raça, o return vai ser da minha raça. Bom, e aí, vamos imaginar aí que a gente tem uma classe funcionária, tá? Então, essa classe funcionária tem aqui nome, registro, salário.
tá? Então, string, inteiro e double. Temos aqui o nosso construtor, certo? Então, que tem o nome, o registro e o salário, tá? E retorno aí void, né? Na realidade, não tem nem retorno, não preciso nem botar aqui como void, porque pelo nome você já sabe que é um construtor. E tem um outro método aqui, alterar salário, tá? Então, padrão QML case também, tá vendo? Começa minúsculo, sobe caixa alta, volta para minúsculo. E recebe como parâmetro um percentual. E tem como retorno um double. Bom, percebam que a gente vinha num padrão em que lá dentro do nosso construtor a gente colocava aqui, ó, P nome, P registro, P salário, tá? Para indicar que era o que vinha do parâmetro, certo? Mas isso aí foi só um artifício para a gente, enquanto vocês não usavam o this. Então, o que é que acontece aqui? Quando eu vou implementar essa classe, eu tenho a classe funcionário, tenho aqui o nome, o registro e o salário. Quando eu vou colocar ali o meu construtor, public funcionário, string nome, int registro, double salário. Então, percebam que o nome do meu atributo e o nome do parâmetro são iguais. Tá? E aí, quando eu faço atribuição, eu digo que nome é igual a nome. E aí? Quem é igual a quem? Para você fica fácil, porque você sabe que você está passando como parâmetro o de cá, né? Então, o de cá vai receber o de cá. Mas você sabe disso. E o computador que não sabe? Então, como é que ele vai saber quem é atributo e quem é parâmetro nesse caso aqui? Tá? Então, para isso é que a gente usa o this. Então, o this, ele vai autorreferenciar. Ele referencia a própria classe. Certo? Então, quando estava lá no construtor, a gente referenciava outro construtor que já existia na mesma classe, certo? Quando ele está num atributo, ele está referenciando o atributo da própria classe, certo? Então, o que acontece aqui? Ó? Eu consigo, com o uso do this, resolver conflitos de nome. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu ainda continuo com o atributo nome, e como parâmetro eu estou recebendo o nome também. Só que aqui, ó, quando eu uso this.nome, eu estou dizendo, olha, o atributo desta classe, o atributo nome desta classe, vai receber o nome, que é o que veio no meu parâmetro. O atributo registro dessa classe, então, quando eu uso this, é basicamente isso que eu estou falando. O atributo registro desta classe vai receber o registro. E quando eu estou aqui no último, o atributo salário desta classe recebe aí o meu salário, tá? Basicamente isso. Então, quando a gente tinha lá no o construtor, tá? O this, ele vinha para referenciar um construtor que já existia na própria classe, tá? Então, sempre uma referência, uma autorreferência à própria classe. Então, aqui, ó, eu tenho o meu primeiro construtor, só recebendo registro, this.registro igual a registro. Tá? Então, resolvi o conflito aqui de nome que pode existir entre esse registro do parâmetro e o registro do meu atributo. No segundo aqui, ó, eu uso this para o construtor. Então, eu estou referenciando que já existe nesta classe um construtor que tem como parâmetro o registro. E logo em seguida, eu faço a referência que existe um atributo raça nesta classe. Tá? Existe um atributo cor nesta classe, então eu estou referenciando aquele atributo. Certinho? É bem simples o uso do this. Sempre ele vai estar autorreferenciando, tá? Além de referenciar atributo, a gente também pode fazer autorreferência a métodos, tá? Mas aí, isso aí vai se tornar mais visível quando a gente estiver trabalhando com herança, que você pode poder escolher entre sua própria classe, né? Classe não, desculpa. Entre o seu próprio método e o método pai, tá? E aí existe o super e o this que você pode aí sanar possíveis conflitos. Por que possíveis? Porque na realidade existe um padrão, né? Que ele segue, se você não fizer essa referência, tá? Mas por enquanto agora, vocês vão usar o this no encadeamento do construtor e vocês vão usar o this agora para autorreferenciar o atributo, tá?
Bom, falamos dos métodos acessadores, tá? E aí o uso do this também. Por quê? Porque no método acessador a gente vai usar, na realidade a gente não vai nem precisar usar o this, mas agora no métodos modificadores a gente vai utilizar, tá? Bom, os métodos modificadores são aqueles que conseguem fazer modificações nos nossos atributos, tá? Então, são responsáveis por modificar o valor de um atributo. Vai seguir o mesmo padrão do get, tá? Então, o nome do método, só que agora, em vez de get, vai ser set, o prefixo do nome do método, tá? Então, set raça, set registro, set nome. Também vai vir o set, o nome do atributo, seguindo também o padrão que é meu case. Todo método set não retorna valor, tá, gente? Isso é muito importante. O set, ele não retorna. Por que ele não retorna? Porque a intenção dele não é trazer informação. A intenção dele é modificar o que já está lá dentro, tá? E aí, na realidade, em vez dele ter um retorno, na realidade, o que ele tem é um parâmetro, tá? Então, ele sempre vai ter um parâmetro, o método set. O que é que vem no parâmetro do método set? Um parâmetro igual ao atributo, tá? Com o tipo e o nome do parâmetro vai ser igual ao atributo. E aí a gente vai usar o comando dis para resolver os conflitos, tá? Por quê? Porque o nome do parâmetro vai ser igualzinho lá do atributo, tá? Então, vem o dis de novo para poder resolver esses problemas. Então, nossa sintaxe agora, public void, por quê? Porque ele não retorna nada, tá? Então, set, eu não estou buscando informação, eu estou alterando uma informação. Set, nome do atributo, e aí passo como parâmetro ó, o tipo do atributo e o parâmetro, tá? Poderia ter colocado aqui o nome do atributo também, certo? Então, tipo de atributo e nome do atributo. E aí a gente usa o this, né, para referenciar quem é o atributo pertencente à classe e quem é o parâmetro, tá? Então, this ponto, o nome do atributo é igual o parâmetro. Então, aqui é a nossa raça, tá? Public void set raça, string raça. Então, é um método público que não tem retorno, que se chama set raça, ou seja, se tem o set, eu sei que eu estou modificando quem? A raça, tá? Vou modificar a raça para quem? Para quem está sendo passado aqui no parâmetro. Então, string raça. Como o meu atributo se chama raça e o meu parâmetro se chama raça, o que é que eu faço? Vou usar o this, tá? Para referenciar quem é o atributo. Então, this.raça é o atributo. Então, o atributo raça está recebendo o parâmetro raça, tá? É bem tranquilo esse assunto. Bem tranquilo mesmo. Bom, o exercício de fixação seria encapsular aí a nossa classe vaca, ou seja, eu vou mudar os atributos para private, certo? Então, eles deixam de ser públicos, se tornam private. Criar construtor com os parâmetros da classe vaca, então, o uso do this, né, nesse construtor. Criar os métodos set e get para cada atributo, exceto para o registro e o peso da vaca. Vou explicar por quê. Exceto para o registro e o peso da vaca. Instancie e manipule objetos da classe vaca na classe fazenda, efetuando os devidos ajustes, tá? Então, o que é que eu tenho aí? Bom, tá aqui a resolução, tá? Então, eu tenho uma classe vaca. Então, ó, os meus atributos deixaram de ser public e se tornaram private. Tá? Então, todos agora são private. Continua o mesmo tipo e o mesmo nome para todos eles. O meu construtor, né? Então, os parâmetros agora ó, têm o mesmo nome dos atributos. Então, ó, registro, peso, tá? O que acontece? Para resolver esse conflito entre o nome daqui, que é do atributo, e o nome que é do parâmetro, o que é que a gente faz? Usa o this. Então, this.registro igual a registro. Então, eu sei que aqui eu estou falando do parâmetro, aqui eu estou falando do atributo, desculpa, e esse daqui eu estou falando do parâmetro. Tá? O this peso aqui também. O segundo construtor, como já existe um construtor aqui, eu faço o encadeamento, então, this, registro e peso, e faço a alteração aqui só da vaca. Bom, continua aqui mais dois construtores, todos do mesmo padrão, tá? Então, só mostrando aí o uso do this para vocês.
E aí começam os métodos get e set. Geralmente a gente usa o método set e get para todos os atributos. Mas existem casos que a gente não precisa do set, por exemplo. Tá? Então, esse aqui eu pedi justamente para que vocês não fizessem um set registro. Set é aquele que vai alterar. Então, o que acontece? Não tem por que eu alterar o registro de uma vaca. Então, no momento que ela entra na minha fazenda, ela recebe um registro único que é só dela e pronto. Então, não tem por que no decorrer da vida dela eu fazer essa alteração de registro. Por isso eu não coloquei um set registro aqui, tá? Deixei só o get registro, ou seja, eu só consigo acessar a informação, tá? O return registro, eu só consigo pegar o que tem dentro de registro. Mas eu não consigo modificar o que tem dentro de registro porque eu não fiz um set do registro. Certo? Get raça, set raça, tá? Então, get, ó, estou acessando a informação. Então, tem o return e o return do mesmo tipo do atributo. No caso do set, eu não tenho return, então void, tá? E eu tenho o parâmetro sendo passado igual ao do atributo, tá? E aí eu faço uma alteração nesse atributo. Então, o atributo raça aqui passa a valer o que veio aqui no meu parâmetro. Cor também, get cor, set cor. Deixei que poderia haver uma alteração. Provavelmente não vai haver essa alteração, tá? Da cor da vaca. Então, eu poderia, por exemplo, nem ter colocado set cor. Ter deixado só o get cor, só trazer essa informação de volta. Muitas vezes a gente também mantém porque a gente, quando está desenvolvendo, a gente faz muito o que a gente chama de aplicações CRUD. Tá? É aquelas aplicações que criam, fazem leitura, atualização e deleta dados, informações. Tá? Então, por isso que é CRUD. Tá? É Create, Read, Update e Delete. Tá? CRUD. Então, é muito normal. Então, a gente ter o set e o get de todos por esse motivo. Tá? Mas, às vezes, por exemplo, o peso aí, né? Que eu disse para vocês não fazerem. O set peso. Tá? Cadê? Deixa eu chegar lá no peso aqui. O peso só tem o get. Por que ele só tem o get? Porque a atualização do peso ocorre à medida que ele vai comendo. Então, eu não teria aqui, por exemplo, um novo momento de pesar o animal novamente. Se eu tivesse esse momento de pesar o animal novamente, aí sim o set peso seria interessante. Mas nesse caso aqui, é como se a cada vez que ele comesse, eu já faço o cálculo de quanto é que ele engordou. Certo? Então, você pode definir quais as informações que você quer ter o set, tá? Então, o que é realmente visível, até onde você pode fazer essas modificações, esse acesso. Então, a questão da segurança é muito forte aí no nosso encapsulamento. Você só deixa realmente o usuário mexer no que você quiser, tá? Lembrando que o sinalzinho de menos aqui, ó, nas nossas classes, vão fazer referência a um atributo private, tá? O sinalzinho de mais são os publics, tá? Então, aqui o exercício que ficou para casa, né, seria aqui encapsular todas aquelas classes, ponto, circunferência, professor, aluno e curso, tá? Então, seria basicamente essa daí. Mas a que eu vou cobrar de vocês, que eu quero que vocês me entreguem, é o encapsulamento do exercício de construtores. Tá? Então, vocês vão alterar os construtores, certo? Para que eles passem a utilizar o this. Vocês vão fazer o get e o set que forem necessários, certo? E que mais? E aí, fazer os testes, né? A modificação lá na classe agenda. Pronto, na classe agenda, que foi o que a gente manipulou, tá? Então, esse daqui fica de fixação, realmente, para vocês irem aprendendo,
né, como é que a gente consegue fazer. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, ó. Eu tenho aqui aquela classe vaga, tá? Então, aqui, ó, public virou private. Então, vou fazer algumas manipulações aqui para vocês visualizarem o que é que a gente está fazendo aqui, tá? Então, vamos lá. Private, private, private e aqui também private. Então, a partir desse momento aqui, ó, todos estão private, certo? Vou salvar. Olha o que já aconteceu na minha classe principal. Já começou a dar problema. Por quê? Porque eu estou tentando acessar aqui, ó, diretamente os atributos, o peso. Então, o que é que ele faz? Ele não me permite mais. Olha lá. O campo não é visível. Você não tem mais essa visibilidade. Você não vai conseguir mais manipular o peso dessa forma. Tá? Então, você não consegue fazer esse acesso direto. Por quê? Porque o método deixou de ser público, o atributo deixou de ser público aqui, o preso, e passou a ser private. Então, é privado. Então, só a própria classe acessa diretamente ele. Então, aqui, ó, percebam que aqui continua funcionando normal. Por quê? Porque eu estou na própria classe, tá? Então, isso aqui é permitido. Só que quando outra classe vai manipular, eu não permito. Ah, então, eu só vou conseguir fazer esse acesso aqui se eu utilizar o get e o set para poder fazer acesso e manipulação dessas informações, tá? Então, se vocês colocarem aqui, ó, mimosa, ponto. Olha só, a lista que aparece agora, ó, não aparece mais nenhum atributo. Só aparecem métodos, tá? Então, métodos que nós já definimos, como caminhar, comer, imprimir, produzir leite, ruminar, e métodos que recebe, né, da classe Object, que é a classe pai de todas as classes no Java. Tá? Então, tem alguns métodos que tem para todas as classes. Certo? Mas percebo que os atributos a gente não consegue ver. Quer ver? Vou mudar aqui o registro, vou deixar public. Tá? Então, só o registro public, vou salvar aqui. Então, quando eu venho aqui, ó, mimosa, ponto, olha lá, o registro ele passa a ser visualizado. Então, eu posso manipular diretamente o registro. Então, posso chegar aqui e manipular direto o registro, que é do tipo, deixa eu dar uma olhadinha, string, né? Esse string. Então, posso colocar aqui, ó, mimi. Tá? Percebam que não deu erro. Tá? Por quê? Porque registro, ele é public, tá? Peso, ele é private. Beleza, Cris. Então, visualizei que realmente existe essa segurança de acesso direto, certo? Show de bola. Então, o que é que nós temos aqui, ó? Depois, geralmente, dos construtores, é que a gente insere os métodos get e set, tá? Vocês podem fazer um a um, tá? Ou vocês podem vir aqui pelo source e bota aqui, ó, generate getters and setters, tá? E aí você seleciona quem você quer que fazer esses métodos, tá? Então aqui, ó, vou selecionar todos, tá? Vou inserir aí depois do último construtor, tá vendo? Ó? Tem aqui, ó, atributos, depois vem os construtores, então depois aqui do meu último construtor ele vai inserir aí, tá? Vou colocar em par, então get set vai aparecendo em par, tá? Com o modificador de acesso public, tá? Para que as outras classes possam poder manipular, né? Então, generate, olha lá, foi lá, ó, get set do registro, get set da raça, get set da cor. Então, lá o nosso peso, por exemplo, tá? Que estava dando erro aqui, ó. O que é que eu posso fazer agora, tá? Eu vou vir aqui, ó, mimosa, ponto, eu quero modificar o peso. Então, se eu quero modificar o peso, eu vou setar o peso, tá? Então, eu venho aqui, ó, no set peso. E aí, passo como parâmetro o novo peso que eu quero, no caso aqui, o 45, tá? Então, vou comentar ali, vou comentar esses que estão dando erro, tá? E aí, ó, a gente vai ter aqui o imprimir, tá? Então, nosso primeiro imprimir. Vou comentar hoje de cá para a gente não ficar
uma tela muito cheia de coisa. Então, rodei aqui. Olha lá. Então, registro. Mimosa, né? Porque eu criei aqui ele como mimosa. E comecei com um peso de 250, tá? Não inseri raça, não inseri cor, não inseri tamanho, não inseri idade. Mas percebo que o peso agora já está 45. Por que ele está 45? Porque eu fiz um set peso. Eu fiz uma alteração no peso para que ele passasse a valer 45. Certo? Então, quando eu venho aqui ó, no set peso. Aqui. Ui, socorro. Aqui. Me perdi aqui. Set peso. Tá? Então, 7 pesos, eu estou passando o novo peso como parâmetro, e aí eu digo, ó, o atributo desta classe, peso, recebe o peso que vem em cada meu parâmetro. Tá? Então, ele deixou de ser 250 e passou a ser 45. Certo? Então, assim, gente, é bem simples. Vocês têm que ter, na realidade, cuidado em relação à necessidade, a real necessidade de existir o set, né, de uma classe dessa, né? De um atributo. Então, por exemplo, aqui, ó, o set peso, vou tirar o set peso. Quando eu tiro o set peso, como é que eu vou conseguir modificar o meu peso? A única forma de atualizar o meu peso é através do verbo comer. Ou do verbo. Do método comer. Então, quando eu venho aqui, ó, e venho aqui, aí eu, né, sou um programador maldoso, assim, não, eu vou modificar o peso. Então, eu vou dar um set peso. Bom, mas o peso não é modificado assim, dessa forma direta, tá? Só pelo comer. Então, quando ele faz isso aqui, ó, na realidade ele não consegue, né, atender o objetivo dele, que seria fazer essa atualização. Por quê? Porque a única forma de mexer no peso da minha vaca seria comendo, tá? Então, o registro, eu posso também chegar aqui no registro e tirar o set registro. Não me interessa modificar esse registro depois que ele foi dado, tá? Então, vocês podem fazer esse tipo de... utilizar dessa forma aí, tá? Para vocês poderem garantir que um determinado atributo ele não vai ser alterado, né? Apenas com o acesso pelo set get. Então, se ele depende de alguma outra ação para ser alterado, você pode, né, colocar dentro de um outro método, fazendo aí essa alteração. Tá? Então, como acontece aqui, por exemplo, no nosso comer. Cadê o comer? O comer está aqui embaixo. Com o nosso comer aqui, ó, que é quem vai, ó, fazer uma atualização do peso. Certo? Bom, e aqui para finalizar, o uso do this, né? Então, ó, a ideia é que vocês modifiquem, tá? Então, ó, perceba que quando você coloca aqui, ó, olha só, todos três ficaram iguais. E aí, quem é quem? Perceba que um alerta é gerado, ó, certo? Ele fica sem saber o que está acontecendo, tá? O que é que ele vai fazer. Então, o que é que eu faço? Eu digo para ele, ó, esse daqui é o atributo registro. Então, ó, o alerta saiu e ele passa a saber que o meu atributo registro recebe esse outro registro que está vindo aqui, tá? Então, é essa a ideia que eu quero aí que vocês façam. Vocês vão tirar esse conflito existente, tá? E aí, gente, mesmo que vocês venham a trabalhar não apenas no construtor, tá? Ou no get e o set, mas qualquer outro método que faça um determinado atualização, né, que vá mexer em determinado atributo, e aqui em cima você está usando o mesmo nome de um atributo, é só você aqui dentro usar o this para referenciar quem é o atributo, tá? E aí ele vai saber quem é parâmetro e quem é atributo, certo? Então, essa é a ideia aí. Então, aqui, ó, ele já deu o alerta. Então, na hora que eu boto o this, ponto, ele já sabe que eu estou falando do atributo, certo? Bom, quem utiliza a IDE, né, tem aí de uma forma bem prática essas inserções, tá? Então, lá no Source você consegue
inserir algumas coisinhas, mas por mais que vocês utilizem aqui o source, tá, para gerar construtores, tá vendo? Você pode usar construtores usando campos. Então, você pode clicar aqui, ó, e você define quais são os parâmetros que você quer no seu construtor, tá? Então, aqui, ó, um só com tamanho e peso, tá? E aqui eu mando gerar, o que é que ele faz? Ele criou aqui, ó, um com tamanho e peso. Aí você diz, Cris, mas ele veio aqui um tal de um super. O que é esse super? Então, o super tem a ver com a questão da herança, tá? Então, como eu estava falando com vocês, toda classe, ela herda da classe object, tá? Então, ela sempre que você fizer essa geração automática, ela vai chamar essa super aqui, porque no caso de não ter um outro construtor, ela chama, né, esse construtor padrão aí, tá? Mas aqui, por exemplo, se existisse um só com tamanho ou um só com peso, né? O que não acontece aqui, um só com tamanho ou um só com peso, a gente poderia utilizar aqui, ó, desse formato, tá? O encadeamento. Mas como não tem, tá? Eu posso até tirar aqui, gente, não tem problema nenhum, tá? A gente não está trabalhando ainda com herança. Então, isso aqui não vai gerar nenhum tipo de problema. Certo? Bom, gente, então espero que tenha ficado claro para vocês a questão do encapsulamento, da forma como a gente pode administrar essa segurança, tá? Então, é uma camada a mais que a gente faz de segurança da nossa codificação. Então, vocês já sabem aí, vocês vão estar trabalhando agora com atributos private, ou seja, só a própria classe pode acessar eles de forma direta. Quem não for, quem quiser acessar esses atributos, teria que acessar através de métodos, tá? Em geral, a gente utiliza os métodos acessadores e modificadores. Os acessadores são os métodos get, tá? Eu vou pegar uma informação, né? Então, esses métodos possuem o mesmo tipo de retorno que o atributo que a gente está acessando. Para modificar, eu vou utilizar o método set, tá? Que é o método para alterar esses meus atributos. Tá? E aí, como parâmetro, vai um parâmetro idêntico ao meu atributo, tá? E aí, a gente vem com o uso do this para poder resolver os conflitos de nome que possam vir a ocorrer, né? Bom, acredito que é só isso. Eu vou postar também para vocês um vídeo complementar, o vídeo da Loiane, explicando essa parte do encapsulamento. Vou ver o do Guanabara também, eu sei que alguns de vocês gostam, né, da metodologia dele. Mas, como eu disse, ele termina trazendo algumas coisinhas que a gente só vai ver mais para o final. Ele traz logo agora no início, então pode embolar um pouquinho as ideias para vocês, essa visão, tá? Então, por isso que eu gosto muito da Loiane, que foi o que eu comentei com vocês, porque ela vem, assim, nessa mesma visão, tá? Que a gente chama de bottom-up, né? Então, a gente vai subindo aos pouquinhos para poder fazer esse trabalho. Beleza? Bom, então é isso. Qualquer dúvida, podem procurar, que a gente dá um help aí, dá um auxílio para vocês. Tá bom? Então, tchauzinho.